Senhor crente, como é que você tá? Eu espero que você esteja bem, na paz que excede todo entendimento. Hoje iniciamos mais um episódio do nosso podcast Blereanos e temos um convidado muito especial aqui e eu tenho certeza que se você continuar conosco, você vai ser muito abençoado, vai receber dicas com certeza para a sua edificação e aí para o seu crescimento também. E quem é o nosso convidado, Lucas? Primeiramente, Pai do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Blereanos. E como Raquel falou perfeitamente aqui, hoje nós temos a presença ilustre do pastor João Barbosa. Vamos bater palma aqui pro pastor João Barbosa, que está no estúdio. Seja muito bem-vindo, pastor, ao podcast Blereanos. O pastor João Barbosa, que ele é presidente do Conselho de Comunicação da CGA, e Imprensa da CGADB. Seja muito bem-vindo, pastor, ao nosso podcast. Uma alegria, um prazer muito grande. Quero primeiro parabenizar a todos vocês, a todos que estão em casa, que Deus abençoe. Esse trabalho chamado podcast, Isso. porque ainda é assustador para muitas pessoas, mas é uma ferramenta poderosíssima para a edificação da fé, para a propagação do Evangelho. E eu acredito muito que hoje nós temos a estrutura como Assembleia de Deus de marcar essa nação através de projetos como esses, que são possíveis fazer. Antes era muito difícil. Sim. E acredito que vocês estão no caminho certo. Eu só fiquei numa dúvida. É bleriano ou bleriano? Blereanos. A gente fala Blereanos. Você pode falar da forma que você quiser. Blereanos. Fale com seu sotaque. Com seu sotaque aí. A gente falou, é bem acentuado, é Blereanos com acento agudo, não é com circunflexo Blereanos. Pois é, pastor. Vamos começar o nosso papo aqui, conhecendo mais o pastor, contando um pouco mais da sua história. O senhor nasceu no lar cristão, o senhor teve um encontro com Cristo em qual momento? Conta um pouco da sua história pra gente, até a gente chegar na questão de mídia aqui. Porque a gente aqui estava tendo uma aula nos bastidores com o pastor aqui sobre mídia, mas ele vai começar primeiro contando um pouco da história, quem ele é, para o nosso público também conhecer o senhor mais. Legal. Eu sou o pastor João Barbosa da Silva, moro em São Paulo, casado, pai de 5 filhos. Nossa, que lindo. Casei na igreja, estou 35 anos ao lado da mulher que eu amo. Muito legal. Eu sou o primeiro evangélico da família. Eu cheguei aos 16 anos, à beira do suicídio. Não tinha mais expectativa de vida, da maneira que me ensinaram a vida espiritual. Haveria uma reencarnação. Então, para mim, era melhor morrer e reencarnar. Então, eu comecei a ter pensamentos suicidas. Estava realmente decepcionado com a vida por vários motivos. E comecei a andar de igreja em igreja e não encontrava nada. E me lembro de um dia que eu estava em casa e um menino desviado da Assembleia de Deus, fumando. Ele ouviu uma música num bairro que tinha abaixo da minha casa. Você descia assim, uma ladeira, como dizemos, e lá embaixo tinha um barulho. E ele falou, escuta. E eu tentei escutar a música de longe. Ele falou, o que você precisa é aí. Eu falei, lá no buraco? Ele falou, é lá. E ele me perguntou se tinha coragem, fui até lá, cheguei lá, uma igrejinha de madeira, muito simplesinha, num chão de terra batida. Não acreditei que aquilo era uma igreja, porque a minha imagem de igreja eram os templos católicos. Sim. Grandes, altos, grandes catedrais. Uma noite dentro de uma favela, na época não era nem comunidade de favela, mas quando eu entrei dentro daquele barraquinho, algo impactou a minha vida. E eu não entendia exatamente o que eles falavam, não entendia exatamente o que eles estavam fazendo, mas mexeu internamente. E dali eu saí transformado e aceitei Jesus, quase com 17 anos, primeiro evangélico da família, primeiro cristão de toda uma história, filho de uma paraibana, de Patos. De paraibana? Patos. Minha mãe é de Patos. Ela deve falar Blereanos. E aí começou a minha carreira como cristão evangélico, recebendo a Jesus como Salvador. Ele tirou aquele peso das minhas costas, me mostrou de maneira muito clara que a vida podia ser muito linda. E é interessante, já termino, já falei demais, mas eu de joelho no chão, naquele barraco, chorando, cabeludo, meu cabelo passava do ombro. Eita, olha só. Muito cabeludo, e chorava muito. E o presbítero da igreja perdeu a ética, como nós dizemos, né? E desceu sapateando e pôs a mão na minha cabeça, eu não entendia nada. E pela primeira vez, com 1 minuto de crente, eu ouvi Deus falar comigo de maneira clara. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Meu Deus. Vou te levantar, vou te colocar entre os meus príncipes e te levarei entre os 4 cantos da terra. Eu chorava muito, não entendia o que era aquilo.
E quando terminou, o desviado que me levou no culto ainda estava desviado. Se emocionou muito, mas não decidiu. E aí ele que me disse, você viu que Deus falou com você? Eu falei, não. Aquilo que aconteceu ali foi profecia. Deus estava falando na boca daquele homem. Chorei muito, né? Emocionado, olhei para mim, cara, eu não sei como, que jeito. Eu não conhecia o Salmo 23. Né? E Deus dizendo que ia me usar, que ia me levantar. E mais intrigante, como ele escolheu no ventre da minha mãe uma pessoa envolvida com o espiritismo baixo, uma pessoa totalmente distante de qualquer relação evangélica, mas os planos de Deus são maiores do que o nosso. Meu Deus. Os planos de Deus são diferentes, né? É verdade. Aí o senhor aceitou a Jesus, começou a ser assíduo na igreja, a ser fiel na igreja. E como é que foi chegar ao nível de ser pastor? O senhor sempre quis ser pastor? Como é que foi esse processo de se tornar um membro, aceitar Jesus, até chegar a visar um ministério pastoral? Como é que foi esse processo? Foi um processo muito rápido, porque primeiro eu tive que decidir muito entre ser crente ou não, porque minha mãe disse, ou você escolhe os crentes ou a sua casa. Ou você tira isso da sua cabeça, depois que você ficar velho, você vira crente. Porque na época eu falava virar crente, né? Disse, mãe, até hoje usa essa expressão. Enquanto estava na cabeça, de boa, mas agora desceu pro coração, não tem mais como tirar. Isso. Ela ficou brava demais e tal. E ela mandou eu pegar minha roupa e sair de casa. E eu saí de casa com 17 anos, aluguei um cômodo para viver a minha fé. Olha. E numa expectativa enorme que Deus ia me usar. E então acho que o meu ministério nasceu quando eu aceitei Jesus, o meu chamado, né? Sim. E tive uma decepção muito grande, porque a minha expectativa era, o dia que me der a oportunidade, Deus vai me usar. Mas esse Deus vai me usar, eu tinha a impressão que eu seria incorporado pelo Espírito Santo. Sim, sim. E, pastor, deixa eu fazer um adendo na sua fala. Tem gente, assim, novo na fé, né? Um cristão novo que ainda tem, eu acredito. São pouquíssimos que a gente vê. Mas eu ainda percebo que tem pessoas que têm essa visão, né? Novinho na fé. Isso é muito interessante ser falado, né? Que a gente não é incorporado. Possa ser que tenha alguém, claro, né, assistindo que tem essa dúvida. A gente não é incorporado. Porque muita gente acha que ser usado por Deus é que o Espírito Santo vai falar por mim. Sim. Mas, na verdade, é uma parceria céu e terra. Sim. Eu me preparo, Deus me inspira ou me ilumina, me dá a graça e eu falo. Mas tenho que ter o meu preparo. É Deus e o homem. Não é o homem, não é só Deus e não é só o homem. E a grande decepção do meu ministério, de um ano de crente, foi quando o pastor me chamou, disse que domingo que vem eu ia falar, para dar o meu testemunho, né? Tinha cortado o cabelo, batizado nas águas e tal. Era a referência daquela igrejinha, um menino que saiu da casa da mãe, que um crente e tal. Cara, eu tinha certeza que eu ia arrebentar, né? Que eu via todo mundo pregando. Sendo usado como exemplo. Isso, eu via Deus usando eles, Deus vai me usar. Sim. Sentei nos primeiros bancos aguardando. Vamos ouvir o irmão Joãozinho. Joãozinho. Quando eu levantei, cara, eu comecei a tremer de verdade. E o coração parecia batendo aqui, ó. Nossa. Subiu a mão começou a suar frio. De verdade, eu fiquei gago. Meu Deus. Não saiu. E para quebrar a minha expectativa, eu não sabendo o que falar, eu disse que, sabe aquela... Eu vou ler um versículo para não ficar só nas minhas palavras, mas não tinha falado nada. E quem não? E quem nunca? E nesse momento eu troquei a parábola de Jesus. Eu quero ler aqui a parabola de Jesus. Quando eu falei a parabola, irmão, caiu uma alegria na mocidade. Uma alegria. E eles começaram a rir de mim. Eu me senti o pior homem do mundo, a pior pessoa do mundo. Desci extremamente arrasado. Deus não me usou. Mas depois deu uma volta por cima, né? Foi difícil. Foi uma noite sem dormir. Foi um momento muito claro. Até que eu entendi que Deus chama, mas tem um preparo. Sim, e esse preparo faz toda a diferença. E aí eu comecei a me preparar para poder um dia ser um instrumento na mão de Deus. Tem que ter o preparo, né? Com certeza. Senão vai ficar a parabola mesmo. O senhor teve alguém assim, né, que lhe instruiu, ou foi o Espírito Santo que foi lhe guiando? Porque assim, isso é muito difícil para quando você começa um chamado. Né? Você sente o chamado, mas às vezes você não sabe por que caminhos ir. Né? E que eu queria saber como é que foi. O grande segredo é mentoria, que é pouco falado entre nós. Você tem que ter um mentor, alguém que te inspira, que te traz eu quero ser assim,
E que se você tem aproximação. Porque eu não posso ter um mentor online. Eu não posso ter alguém que eu admiro e está muito longe de mim. Às vezes a pessoa é menor da igreja, mas que eu admiro a sua fé, essa pessoa eu tenho que colar nela para que ela me instrua. E eu tive o irmão Eloy, que era um presbítero, que até hoje eu trago os ensinamentos dele. Por exemplo, tem coisa, Joãozinho, que vai ao túmulo. Como assim? Porque você vai ouvir no ministério que sua esposa não vai poder ouvir, seus filhos não vão poder ouvir, você vai ter que morrer com isso. Por isso, vai ao túmulo. Meu Deus. Se você não entender, ouvir e não falar, você nunca vai ser um bom obreiro. Então, são essas pequenas sacadas, esses pequenos insights que foi mudando a minha estrutura, o meu comportamento e, naturalmente, um jovem mais velho do que eu vi que era mais crente do que eu, que colou em mim também. E eu comecei a estudar teologia nos livros dele, porque eu não tinha grana para comprar. Não sei se vocês lembram da ETAD. Então eu apagava, né? Eu apagava as questões do livro dele para poder fazer no dele, porque a grana não dava para comprar um livro. E foi os meus primeiros passos teologicamente, foi aí. Mas é isso, quem está comigo aí, aprenda. Não queira ser Tiago Brunet, não adianta você querer ser Osiel, não adianta você... Você tem que começar com a pessoa que está aí do seu lado, aí na vila, aí no bairro. É esse cara, é essa irmã que vai te ajudar inicialmente, perto, contato. Por mais que seja legal online, você tem que entender que é o presencial que faz a diferença. Olha, anota aí, hein? Anota aí. O senhor falou sobre online aí, já vamos entrar no assunto, né? Vamos demorar muito, não. Deixa aí do online. O senhor é presidente do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB. Como é que foi chegar até esse cargo, digamos assim? Sou jornalista, posição, trabalhou com mídia há muito tempo, até chegar dentro da igreja. Como é que foi esse processo? Vamos lá. Eu com 18 anos, eu assumi, depois de 1 ano e meio de crente, eu me tornei missionário por conta própria. Foi uma loucura, não aconselho ninguém fazer, mas eu abandonei meu emprego e tal, e fui para o campo ser missionário. Casei com 23 e decepcionado com o ministério, porque pela minha inocência, eu achei que todo mundo era crente. E, na verdade, nem todos são crentes, você vai ter muita decepção. Muita gente nos decepciona, inclusive líderes. Muita gente não compreende o nosso chamado e por mais que você se esforce para fazer bem, sempre vai ter o Judas, sempre vai ter o cara que vai te deixar mal e você confiar em pessoas te leva a se decepcionar com Deus. E naturalmente aconteceu comigo e isso se você puder escrever, escreve isso que muda a sua vida. Se as pessoas te decepcionarem, Deus não vai. Então você não pode focar em pessoas. E isso me marcou muito, porque eu assumi a primeira igreja muito jovem, né? Com 21 anos eu assumi a primeira cidade. E aí, bom, resumo da ópera, eu passei um grande desafio distanciando do meu chamado para cuidar das minhas coisas, montei empresa, até que resolvi voltar. Com 28 eu fui para o campo missionário, na Argentina, trabalhei 6 anos naquele trabalho. Com 29 anos assumi a minha primeira presidência, assinei a primeira ata como pastor-presidente, muito menino. E me envolvi muito no ministério. São Paulo é uma igreja muito grande, o pastor Zé Wellington é meu amigo de muitos anos. Bom, resumo, num momento dado eu percebi que sem a comunicação... É esse ponto aí que a gente... exatamente. Sem a comunicação você não prega mais, porque o país rural era o tete a tete, cada pessoa, um a um. Mas com a modernização da tecnologia, o avanço do país, que o país rural se tornou urbano, o pessoal saiu da roça e veio para a cidade, você precisaria ter outros caminhos. E teve um cara que me impactou na minha fé, no início da minha fé, Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, ele edificou a minha fé com um programa de televisão. E quando ele caiu, ele teve um problema moral nos Estados Unidos e foi exposto publicamente. Na época, o próprio Fantástico falou da queda daquele pastor americano. E eu chorando. Isso é muito legal. Como é que é o seu nome? Lucas. Eu dobrei os joelhos com muita sinceridade, muita pureza de coração. Olha que legal, isso é muito bom para vocês que estão na comunicação. E comecei a chorar e falar com Deus: Senhor, usa-me, me dá a oportunidade que o Senhor deu a ele, me coloque para falar para milhões. Mas eu era um garoto lá de uma vila, um moleque de 18 anos, sem ser batizado com o Espírito Santo, expulso da casa dos pais, sozinho na fé. Quem é? E aí, num momento de oração íntima com Deus, o próprio diabo falou comigo: quem é você? Você é um latino-americano, você é um moleque. E aquilo foi me acabando comigo. Eu fui entrando para baixo assim, dizendo: é verdade, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não tenho condições, eu não consigo pagar a minha passagem do ônibus.
Aí eu entendi naquele momento de fé que eu estava ficando louco, querendo aquilo que não é para mim, é para os grandes. E o doce Espírito Santo veio ao meu lado e disse, eu sou contigo, você crê? Glória a Deus. Eu disse, creio, Jesus. E chorei muito. E dali eu me levantei com um projeto. Eu vou fazer um programa de televisão em rede nacional. Eu vou conseguir. Deus vai me dar graça. Deu, né? E aí alimentei esse sonho. Não sou jornalista, não me dediquei, porque eu comecei a ser presidente de igreja muito rápido e eu optei por dedicar à teologia e não ao ensino paralelo. Resumo da ópera. Na primeira oportunidade que tive, eu comprei um horário na Band e comecei meu projeto de televisão. E sobre o que era? Conta aí. O meu programa na Band, literalmente, um programa de fé. Eu admirava na época Jimmy Swaggart. Os anos passaram, nós tivemos Silas Malafaia, que foi um grande nome de referência nas Assembleias de Deus. Então eu acreditava que eu podia fazer um programa para impactar o Brasil. E eu vou contar uma experiência que é legal para vocês que estão no podcast, bem rápido. Primeira gravação minha, estúdio, câmeras e tal, aquilo tudo é muito complicado. Maquiagem, aquilo me chocou muito quando tem que maquiar, diretor e tal, porque eu ia entrar na Rede Bandeirantes de televisão. E aí o diretor do programa falou para mim, corta, que dá aquela cortada, porque era gravado, corta. O senhor não pode falar isso que o senhor fala. O quê? Como é que o senhor chama? Aí eu saquei, né? Eu estava falando em línguas, eu comecei a falar e peguei fogo. Meu Deus! Você imagina a emoção, Lucas? Um garoto, agora gravando o primeiro programa de televisão, eu estava ali, querendo correr. Meu Deus, E aí eu disse, como assim? Se não, você tem que entender. E aí ele me explicou, na visão natural de um jornalismo. Rapaz, eu me enchi de Deus, eu olhei e falei, cara, é o seguinte, eu estou pagando, isso aqui é um programa independente, eu vou falar em língua, eu vou chorar. Essa foi ótima. Tá certo. Sabe por quê? Porque a minha visão é o quê? Está faltando fogo na casa do povo. Sim. Porque a gente está sendo moldado pelo mundo, em vez de moldar o mundo. Se eu tenho vergonha do meu pentecostalismo, se eu tenho vergonha da minha fé, como é que ela vai espalhar? Como é que ela vai alcançar outros? É verdade. Percebe? Bem reflexivo. Porque isso marcou a minha história e tem que marcar a nossa, Lucas. Não dá para ser pentecostal no templo e aqui nas câmeras ou no microfone a gente ser o cara, boa tarde, tudo bem, é um prazer. E eu acho que é isso que está engessando a gente. E aquele dia eu preguei pela primeira vez na televisão falando em línguas. Amém. E foi um impacto, cara. Porque quem estava em casa chorou, falou em língua, Jesus curou, Jesus batizou com o Espírito Santo em casa. Glória a Deus. Crianças foram renovadas no Espírito Santo. E não tem preço, né? Você imaginar, você ouvir esses testemunhos depois. Tinha um pastor da Quadrangular que ele colocava a televisão no templo, em cima do púlpito. Para assistir o programa. De manhã, para a igreja assistir o programa. Nossa. Porque renovava e tal. Meia hora de programa. Você tem noção desse impacto que ia causar, da quantidade de pessoas que iam ser alcançadas por esse programa? O senhor tinha noção disso? Você, não, vou fazer um programa aqui. Né? Não tinha noção, porque a minha inspiração foi Jimmy Swaggart, que alcançava o mundo. Já tinha um objetivo bem claro, um propósito, né? Bem claro. E na televisão você tem o Ibope na época, né? Sim. A mídia, você tem uma média aí de audiência, mas não é como na internet, que você teve 100 mil visualizações, 1 milhão de visualizações. Não tinha essa pegada, porque eu estou falando antes da internet. Foi que E acredite, crianças, já existiu um tempo que não tinha internet. Parece incrível. Não tinha e-mail. É verdade. Não tinha celular. Eu sou velho, hein, cara? A principal forma de comunicação era Não, eu lembro de quando chegou um computador na minha casa. Quando meu pai comprou um computador, eu fiquei, nossa, era uma coisa para aprender a digitar aquilo ali. Isso aí. Foi então, incrível. nessa época, televisão e rádio, né, o que comunicava, a massa. E rádio falava mais do que a televisão. Sim. Então, para mim, nessa época, o horário que eu comprei na Band alcançava quase 300 municípios. Não era em nível nacional, nem totalmente estadual, mas 287 municípios. E o bacana para um menino começando, eu era jovem ainda, um pastor já casado, presidente de uma igreja, mas você andar na rua, no posto e tal, e o pessoal contando o testemunho.
Foi assim que o senhor teve o feedback das pessoas, né? Foi assim que eu consegui. Aí o programa durou quanto tempo, pastor? Quando foi que... Ficou no ar, que eu estou na televisão, eu fiquei no ar na televisão 10 anos, 12 e tal, porque daquele canal eu fui para outro e tal. Aí o pastor José Wellington me chama para a capital para criar um projeto de mídia a nível São Paulo, capital e Brasil. Foi onde eu comecei a... Porque você não precisa ser jornalista. Não. Você tem que ter um chamado... Não, é sério. Você tem que ter um chamado, capacidade, ter ousadia para empreender, porque você pode contratar 5 jornalistas. Porque o grande projeto de comunicação cristão precisa de alguém que tem chamado. Porque às vezes o cara tem a profissão e não tem o chamado. Se ele tiver o chamado e a profissão, legal. Mas nós estamos errando nisso, colocando pessoas em funções que é espiritual pelo currículo dele. E muitas vezes quem você quer chamar... Porque se você abrir a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai perceber que eles dizem que tem que colocar outro no lugar de Judas. Lembra desse texto? Sim. Atos 1, Sim. tem que colocar alguém no lugar. E aí Pedro vai dar o currículo. Para estar no lugar dele, teve que andar conosco os 3 anos, teve que ter visto todos os milagres, convivido com tudo isso. E ser um homem de caráter, de moral, ele dá o currículo. Quando eles trazem, só tem 2. Sim. Matias e André. Isso. E aí eles dizem, um dos 2 tem que ser. Mas não tem Deus aí. Não tem Jesus aí. Não tem o que Deus quer. E é tão legal que o texto bíblico diz exatamente assim, Lucas, que quando eles tentam escolher, eles oram e não acham qual dos 2. Aí eles lançam sorte. Dá a impressão que não houve uma revelação. Sim. E aí quando eles lançam sorte, a sorte cai em Matias. Mas Jesus estava lá buscando um cara que não valia nada. Um cara que perseguia a igreja, um cara... O apóstolo vai ser aquele, não vai ser esse. O currículo é esse. Mas o homem de Deus é aquele. Meu Deus, pega essa, gente. E isso faz toda a diferença. E muito. Se você entender que Deus te chamou, não importa quem você é hoje. Importa quem você vai ser amanhã. Glória a Deus. Amém. Pastor, isso é bem interessante porque a gente sempre fala que o Lucas é jornalista. Mas eu não sou da comunicação. Ela é de outra área. Mas eu ela sou faz de outra parte área, né? Eu sou de história. Mas o pessoal sempre brinca aqui, né, Lucas, justamente sobre isso. Chama ali a jornalista, brincando, porque o Lucas, ele é formado em jornalismo, né Lucas? Mas desculpa interrompê-la, mas essa é a grande sacada. Tanto é que o jornalismo, por décadas no Brasil, o jornalismo não era uma faculdade. Sim. Você recebia o título de jornalista por fazer. Sim. Então, o Lucas, jornalista, Deus o colocou, capaz, o chamou e ele está se preparando. Fantástico. Sim. Mas você ir procurar na faculdade um jornalista para fazer o trabalho não funciona. Isso. Aí a gente sempre brinca regra. Dizendo que eu sou por chamado. Né? Era por não, aí não, Lucas. Profissão e chamado. Tá. Vocês não me esperaram eu concluir, né, Lucas? Agora tá combinado. Mas, pastor, assim, o senhor contou sua experiência na televisão, né, programa e tal, que na realidade, naquele tempo, era, em tese, a única forma de comunicação da igreja, em tese, né, até chegar a esse negocinho, internet, enfim. Como é que foi esse processo de transformação para se adequar às novas formas de comunicação, o advento da internet, redes sociais? Como é que foi se readaptando o senhor como presidente do conselho, né? Como é que foi esse processo de transformação da televisão para as redes sociais? E se teve resistências, né? Quais os desafios também? Eu acredito que a Assembleia de Deus, o que eu vou usar aqui é muito pesado, sempre está um passo atrás. E eu concordo. Quando o rádio explodiu no Brasil, nós não aceitamos. Quando a televisão explodiu no Brasil, nós não aceitamos. Quando a internet explodiu no Brasil, nós não aceitamos. Então, infelizmente, a nossa igreja tem um histórico maravilhoso de crescimento tete a tete. Ainda existe combate hoje, como houve com a televisão, com a internet. Porque se você publicar o culto, o cara não vem no culto. Sim. Se você transmite, ele vai assistir em casa. Existem teorias de quem tem acima de 40 que a rede social mata. Então eu enfrento, na posição que eu ocupo, uma posição de vanguarda para tentar trazer a igreja, aproveitar esse momento, porque nós já estamos perdendo. Como assim? O Facebook está acabando. Isso. E o Facebook foi uma grande ferramenta. E está acabando. E nós não aproveitamos. O YouTube já perdeu a força. E nós não aproveitamos.
O TikTok está sendo combatido por tudo, mas você imagine se a gente tem 5, 10 assembleanos forte no TikTok para influenciar a nossa molecada. Sim, muito importante. Imagine a força disso. Mas não dá para falar para a molecada de terno e gravata, meus queridos meninos, nós estamos... Você vai ter que fazer uma dancinha e tal. Uma dancinha gospel aí. Não, mas não precisa dançar, mas você tem que ter o carisma. Não, mas eu creio que o pessoal está entendendo o que você está usando como exemplo. Né? Os nossos meninos são meninos como qualquer um outro. Sim. E onde eles convivem tem o TikTok, onde eles convivem tem um Instagram forte. Então, nós temos hoje a possibilidade de fazer de forma gratuita um grande trabalho nessas... Porque imagine se cada evangélico mandasse um WhatsApp falando do culto. Nós impactávamos o Brasil. Pois é, eu acho que o que deu mais o boom, eu falo na nossa igreja, e eu falo com uma visão mais aqui. Local. Você pode falar com uma visão mais nacional. Geral, eu acho que o que deu o boom de se voltar mais para a mídia foi a pandemia. Sim, com certeza. Mas aí não foi o boom. Aí foi o seguinte, ou faz ou faz. É isso aí. Não, Eu lembrei até de um meme que tem na internet, né? Que nós somos contra a internet, tem em tese é um pastor, nós somos contra a internet, 2000 e 2018, nós somos contra a internet e tal, 2020, Pai do Céu, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Aí é meio que essa associação, a pandemia ela veio para meio que escancarar que isso aqui é importante, a gente usar para coisa certa, vai alcançar mais vidas. Mas você pega a sua idade e a minha, e você vai perceber que ainda assim há uma resistência. Porque os pastores não gravam, não falam, não fazem. Uhum. E eles deixam essa é a palavra certa. Eles deixam transmitir, aceitam a transmissão, mas ainda se incomoda dos meninos fotografando, filmando. E às vezes não apoiam, né? Não dá um apoio. E quando não apoiam, não conhece o poder disso. Eu acho que a falta de informação, não é nem porque não quer, não gosto, eu acho que é a falta de informação, talvez de por ter vindo de uma outra geração que não precisou tanto disso, como o senhor falou, era no tete a tete, mas aí eu acho que o que falta é informação. Mas a informação ela não é suficiente, Lucas, para mudar a cultura. Sim. A tradição, a cultura é algo muito difícil de ser quebrado. É forte, né? Então, quais são as estratégias que o senhor daria para tentar quebrar? Eu acredito que você que é jovem, eu que tenho uma visão clara, unir, não tirar os pastores, pelo contrário, entender que eles são os líderes, eles têm a voz, eles precisam estar, e usar os meninos para que eles possam usar o seu potencial. O meu sonho seria trazer os pastores junto com os meninos para que cada um use a sua força. A força espiritual, a força de conhecimento, de conselho está na mão deles. Mas eu tenho que convencer esses meninos de que eles podem ajudar. E eu tenho que convencer eles que os meninos podem ajudar. Porque essa palavra que levar os nossos patriarcos, nossos pastores, a entenderem que esses meninos são bênção, e esses meninos entender que os pastores são bênção, porque a grande jogada do diabo é separar. Sim. Os meninos batendo nos pastores e os pastores batendo nos meninos. Os meninos que eu falo, o pessoal da mídia. Sim. Que seria a bateria, que nós levamos aí década para colocar ela dentro da igreja. Entendeu? Mas é possível. Difícil, mas é possível. Agora, o que muda? Resultado. Em qualquer área da sua vida. Quer provar que você é bom? Me mostra resultado. Seu currículo não é suficiente para me mostrar que você é bom. Se eu pegar todo o currículo dela... Nós estamos aqui num podcast, ao vivo, mas tem 50 visualizações, ele não choca ninguém. Sim. Então, o grande segredo seu, meu, dela, qualquer um que está envolvido na mídia, é provar que há resultados. Candidato a batismo, conversões, cura. Através disso. Isso. Mostrar para a liderança o que nós podemos fazer. Exatamente. Esses resultados que foi o que a pandemia fez. Sim. O senhor consegue falar para ele lá em casa, pastor. Como? Fala aqui. Então, aí ele ouviu o cara falando. Eu tive uma experiência com o pastor Wellington Júnior, pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Quando nós idealizamos o programa Movimento Pentecostal em rede nacional, nós estamos falando há 3 anos atrás, 4 anos, parece tão eterno, né? Parece que foi... Faz tanto tempo. Mas ele se assustou, porque ele descia do púlpito de Campina Grande e os irmãos o abraçavam e falava com ele. O que ele pregou, o que ele falou, falava da esposa.
Ele chegava lá no Rio Grande do Sul, os irmãos vinham, pastor, tirou uma foto comigo, eu vi o senhor falou comigo. Sim. E aí ele muitas vezes me veio em mim, porque ele já é um homem passar o feedback. Ele já é um homem de 70 anos. Não, a impressão dele é incrível, isso ajuda muito. Então ele foi convencido pelo resultado daquilo. E nós que estamos na mídia queremos convencer no argumento, na educação. Queremos convencer no que você chamou aí da informação. Sim. Mas a informação por si só não é nada. Nossa. Vocês precisam de resultado. Olha que grande insight, gente, foi agora. Foi, verdade. Porque o resultado é que convence. Isso, verdade. A gente vê, inclusive, como empolga quando a gente está num culto e o pastor diz, acabou de se converter alguém na internet. Né? Isso acontece. Mas eu vou ensinar algo para vocês aqui para terminar. O segredo. Quer o segredo? Oxe, pode dizer. Tá, eu vou dar o segredo. E é ouro que eu vou dar para vocês. O que falta para vocês e o que falta para a Assembleia de Deus chama tráfego pago. Sim, sim. Aí agora... Não, escreve aí, ó. Tráfego pago. O senhor está entrando em assuntos mais profundos. Isso é uma sacada bem do marketing digital, né? Não é do marketing digital. Essa é uma realidade do mundo online. Sim, sim. Não dá mais para fazer no orgânico. Sim. É verdade. Então, tráfego pago. Se vocês conseguirem verbas e investirem, lembrando, com um gestor, vai lá, não é qualquer vai na comunidade Subido, fala com o Pedro Sobral, pega alguém do ramo. Pega alguém que é do ramo. Porque sem o gestor, você vai gastar dinheiro. Vai fazer, mas muito pouco. A gente vai encerrar o nosso podcast, porque infelizmente o nosso tempo já está acabando, já acabou, já extrapolou, segundo ali o nosso produtor que está atrás das câmeras. Querido Jonathan Alves. Mas, se o senhor quiser falar mais algo, uma consideração deixar uma final, mensagem, final. O senhor já falou tanta coisa boa, preciosa pra gente aqui, mas se quiser ainda encerrar com uma palavra, a palavra é toda sua. Obrigado. Eu quero primeiro agradecer, estar aqui no Blerianos. No podcast é uma honra para mim. Eu quero até depois pedir para bater uma foto, vou publicar. Conte comigo, conte com São Paulo, conte com a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Eu, como presidente do Conselho de Comunicação e Imprensa, o que eu puder ajudar, o que eu puder favorecer, que a glória de Deus permaneça, que vocês entendam o que foi dito aqui. E eu quero deixar um versículo bíblico. E é muito importante para mim. Salmo 23, verso 1 e 2 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse versículo que é tão batido, mas ele tem duas coisas. Um pastor, pastos verdejantes no deserto, porque Davi está falando de um deserto, e nada é mais abundante para uma ovelha do que pastos verdejantes. E águas tranquilas, porque a ovelha não consegue beber em água corrente nem água agitada, ela só bebe em água tranquila. Então a figura aqui é: Deus me leva a lugares abundantes, onde há tranquilidade. O que vocês precisam ter na mídia é abundância e tranquilidade. Não adianta tentar fazer sem abundância. É melhor ter 5 celulares mais barato do que um Pro 15 ou um Pro 14. Vocês precisam ter abundância, sobrar gente, sobrar meios para fazer, sobrar tempo. A abundância faz a diferença, mas nunca estressado, na tranquilidade. Porque se o Senhor é seu pastor, ele vai lhe conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas. E se vocês tiverem abundância e tranquilidade, é legal fazer, vai valer a pena. Amém. Olha aí, ó, abundância e tranquilidade. A gente está falando em línguas por dentro porque eu estou. Amém, pessoal. Esse foi o podcast de hoje, Blerianos, com o pastor João Barbosa. Deixa eu deixar minhas redes sociais. Vai aparecer na tela. Mas o senhor pode dizer, a gente vai colocar aqui na tela. Pode falar. Aqui a produção é de primeira, a produção profissional. É muito importante vocês me acompanharem. Eu tenho um projeto no Instagram que tenho ajudado muito, auxiliado. Se você quer aprender, quer crescer na graça, no conhecimento, no YouTube eu tenho várias mensagens que podem mudar a sua vida. Uma maneira de pregar que transforma. João Barbosa, pastor. Não põe pastor primeiro, põe primeiro o meu nome, João Barbosa, e depois a palavra pastor. Vai ser um prazer conhecê-lo. E eu atendo, até hoje consigo ainda atender todo inbox. Você mandar uma mensagem, quero te atender. Olha Valeu. Aí, que bênção, que bênção. Gente, esse foi o nosso Blerianos. Deus continue abençoando você, a sua casa. Que esse podcast tenha abençoado você, que é midianita, né? Porque agora tem um apelido para os midiáticos, é os midianitas.
Que você que está assistindo esse podcast também seja abençoado. E é isso. Siga o pastor João Barbosa. As redes sociais dele vai estar aqui na nossa tela. Também siga as nossas redes sociais vai da igreja. Tudo na tela. Todas as informações estarão na tela. Contamos com você para disseminar, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Amém.